pouquinho sobre desinfecção terminal e concorrente. Que vocês tinham comentado comigo que não tinham, não tinham visto, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre desinfecção terminal e concorrente. Eu peguei um todo, mas falando especificamente de centro cirúrgico. Essa primeira imagem aí é uma imagem de centro cirúrgico. Tá vendo? Tem um foco, essa luz grande é o foco cirúrgico. Ela serve para quê? Na hora da cirurgia, o cirurgião ele precisa de uma luminosidade maior dentro do sítio cirúrgico. O que é o sítio cirúrgico? É o local onde ele está fazendo a cirurgia. Então, esse foco, os circulantes de sala, que no caso são vocês, vocês vão vir por trás do campo cirúrgico, por trás do cirurgião, e vão focalizar diretamente onde o cirurgião está operando. Estou fugindo um pouquinho do assunto de infecção terminal e concorrente, só para me explicar para vocês o que é um pouquinho da sala cirúrgica. Além de vocês, circulantes, estarem focalizando, tem um negócio que chama manopla, ou manete, ou punho de foco. Tem essas três nomenclaturas, que é uma manetezinha que encaixa no meio desse foco. Ela vem estéreo, você vai abrir na técnica para o cirurgião ou para o instrumentador, e ele mesmo vai manipular durante a cirurgia. Por quê? Tá estéreo, então ele pode pegar ali porque tá estéreo. Ele vai pegar só nesse local onde está a manete e ele mesmo vai focalizar lá onde ele quer. Só para vocês conhecerem um pouquinho de centro cirúrgico. Tá vendo que tem uma menina com um negócio tipo um rodo na mão? Esse chama MOP, que é o que a gente utiliza para desinfecção terminal do centro cirúrgico ou de outra área do hospital. Quem realiza teto, piso e parede é a área da limpeza, o pessoal dos serviços gerais. Equipamentos, pessoal da enfermagem. Nós vamos falar mais para frente. Dúvidas na imagem? Alguma coisa que vocês não tenham entendido? Se tiver, pode me falar. Tá tranquilo, professora. Beleza, então. Então, ó, nós vamos relembrar um pouquinho lá das técnicas de microbiologia, de conceitos de controle de infecção, que hoje a gente está ouvindo falar muito por causa do Covid, mas a gente tem diversos outros micro-organismos que envolvem todo esse nosso universo hospitalar e tudo que a gente toca tem micro-organismos. Então, por que é tão importante a higiene na prevenção da infecção hospitalar, da infecção como um todo? Além de transmitir bem-estar e conforto ao paciente e família, ela é a forma mais eficaz de prevenir a contaminação do paciente, a contaminação da equipe que está trabalhando ali e a contaminação dos nossos familiares também. A gente está vendo isso aí agora com o Covid, tudo que está acontecendo aí por causa de um chinês ou japonês, sei lá, que fez uma lá e espalhou-se uma pandemia que causou esse pânico no mundo inteiro, esse monte de mortes que está causando aí, por causa de um hábito incorreto de higienização dele. Então, é importante por causa disso, para prevenir esse risco de infecção hospitalar para o profissional, para o paciente e para a nossa família, tá? Então, no âmbito hospitalar, nós temos 3 tipos de limpeza ou desinfecção. Vocês vão ouvir limpeza concorrente, limpeza terminal, ou desinfecção concorrente, ou desinfecção terminal, ou apenas limpeza. Então, ele tem como objetivo remover as sujidades e impedir a disseminação de micro-organismos que colonizam as superfícies dos mobiliários. A presença de matéria orgânica favorece a proliferação de micro-organismos e o aparecimento de insetos, roedores e outros que podem veicular micro-organismos no serviço de saúde. Gente, é inadmissível no hospital você ver formiga, você ver barata, você ver rato, pernilongo, muriçoca, sei lá, qualquer tipo de inseto ou roedor. Não deve ter, de jeito nenhum. Se você está trabalhando em um hospital que você viu uma barata passeando pelo meio do corredor, você vai matar ela e depois você vai comunicar para o seu enfermeiro e o seu enfermeiro vai comunicar para o serviço de controle de infecção hospitalar. É um serviço que é especializado na prevenção de infecção hospitalar. E aí ele vai programar, o hospital ele já tem um programa de desinsetização
que ocorre de períodos em períodos. Se no período desse programa, por exemplo, está marcado para ir daqui a um mês, mas aí já começou a aparecer algum tipo de inseto ao redor, o CCH ele vai antecipar a ida desse desinsetização, desse pessoal que faz a desinsetização, para poder prevenir que tenha o aparecimento desses tipos de insetos e roedores, porque isso transmite infecção. Ele roda em vários locais e as patinhas dele carregam vários micro-organismos. Então, dessa forma, o aparecimento de infecções nos ambientes de assistência à saúde pode estar relacionado ao uso de técnicas incorretas de limpeza e desinfecção de superfícies e manejo inadequado dos resíduos em serviços de saúde. Ah, professora, mas quem é responsável pela limpeza é o pessoal dos serviços gerais. O que a enfermagem tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Às vezes, a pessoa dos serviços gerais, dependendo do hospital, ela é contratada e ela não é adequadamente treinada para aquela função. Mas não é minha função, professora, eu ensinar a menina da limpeza como que ela tem que limpar o chão. Não, não é sua função, é função do coordenador dela. Mas se você está vendo que ela está fazendo de uma forma incorreta, é sua função alertar que ela está fazendo de uma forma incorreta. Ela não está limpando direito. Se ela achar ruim, não bate de frente. Passa para o seu supervisor e ele vai tomar as providências cabíveis. Muitas vezes o pessoal da limpeza, eles próprios se contaminam na hora de retirar a luva, assim como a gente da enfermagem também. Na hora da retirada de luva, na hora da retirada de um EPI, na forma como ele está limpando. Então, não é que você vai ficar vigiando o serviço do pessoal da limpeza, mas se você viu que ele está fazendo de uma maneira incorreta, que ele limpou só no meio, não limpou lá no canto certinho, e que por ele não ter limpado ficou um resíduo lá, e esse resíduo fez aparecer um inseto, você pode delicadamente alertar essa pessoa da forma como ela está realizando a limpeza dela. Então, só relembrando, eu já falei isso para vocês. Falei para vocês que no centro cirúrgico a gente tem as áreas críticas, semicríticas e não críticas. Da mesma forma, o hospital também é dividido nessas 3 áreas. Não é só o centro cirúrgico que tem essas áreas. O hospital inteiro ele é dividido nessas 3 classificações: áreas críticas, semicríticas e não críticas. Relembrando, então, a área crítica são aquelas que oferecem maior risco de transmissão de infecções, ou seja, as áreas onde se realizam procedimentos invasivos e que tenham pacientes de risco ou com sistema imunológico comprometido, como UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico, sala de cirurgia, pronto-socorro, sala de emergência, CME, aquelas áreas onde tem um risco maior de procedimento invasivo para o paciente, ou que o paciente ele tenha um risco maior de contaminação, ok? Só relembrando. A área semicrítica são aquelas áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Isto é, aquelas áreas ocupadas por pacientes que não exigem cuidados intensivos ou de isolamento, como consultório, triagem, enfermaria, recepção de um hospital. Essas são as áreas semicríticas. E as áreas não críticas são aquelas áreas destinadas ao administrativos, aquelas áreas que não são ocupadas por pacientes, onde não se realiza nenhum tipo de procedimento com os pacientes. São áreas de livre circulação, como os vestiários, a área administrativa, copa, cozinha, são essas as áreas não críticas, tá? Agora eu quero que vocês me respondam essas perguntas aqui. O ambiente é importante na transmissão de infecções? Vocês acham que as superfícies podem realmente ser reservatórios de micro-organismos? Professor, Hein? Tem alguém aí? Ari? aqui, eu não sei se tá aparecendo aí que eu tô saindo e Pode falar. entrando toda hora. É porque eu não sei o que tá acontecendo aqui no celular que tá fechando sozinho. Aí se aparecer aí que eu tô saindo e entrando toda Não hora é por vi, porque eu causa estava disso. lá na outra tela.
Não vi que eu estava na outra tela. Então, gente, ó, pode os micro-organismos serem fontes de infecção? Reservatórios de micro-organismo? Sim. Pode o cuidado através... Olha, eu acho Sim, exatamente. Pode o cuidado através de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies contribuir para a redução e eliminação destes micro-organismos? Sim. Estes micro-organismos podem ser capazes de contribuir para as elevadas taxas de infecções hospitalares? Com certeza. pode. Qual o método mais eficiente de cuidado para a redução e eliminação destes micro-organismos? Qual que vocês acham? Qual o método? Mais eficiente de cuidado para a redução e eliminação destes micro-organismos? Olha, eu acredito que é a limpeza sendo feita de forma correta. Eu acho. Também. A higienização também dos locais onde os pacientes ficam, os objetos ao redor. Isso. E a nossa higienização também do profissional. O profissional ter o cuidado de ter higiene com as suas mãos, ter o cuidado de não se contaminar na hora que ele for fazer um procedimento. Se eu estou de luva, eu não vou encostar em mais nada. Eu vou utilizar a minha luva para aquele procedimento e para mais nada. Fiz o procedimento, terminei, descartei minha luva, vou lá e lavo a mão. Então, o cuidado começa com nós, profissionais, e com cuidado com o ambiente onde está o paciente também. É tudo isso que vocês falaram. É o cuidado com o ambiente e o cuidado de nós, profissionais, para com o paciente também, tá? Então, a contaminação ambiental. Só para vocês saberem um pouquinho. Nós temos alguns tipos de micro-organismos que são muito comuns encontrados em algumas superfícies. Eu peguei os mais comuns. O Enterococcus, ele é muito encontrado em chão, paredes, camas e roupas de camas, maçanetas, bombas de infusão, manguitos de pressão, monitores, comadres, vasos sanitários. Então, isso pegando lá no centro cirúrgico. Nossa mesa cirúrgica vai ter enterococcus, se o paciente estiver colonizado com esse tipo de bactéria. Se ele utilizou uma bomba de infusão, vai ter. O manguito de pressão que ele utilizou, vai ter. O colchão, a roupa de cama que foi utilizada, porque forra-se um lençol antes do paciente deitar naquele colchonete ali. Aquela roupa de cama dele também vai ter. Então, mas e aí, professor? O enterococcus, o que ele causa? O enterococcus, ele pode causar infecção de pele, ele pode causar uma infecção do trato urinário, ele pode causar uma prostatite, se cair na corrente sanguínea, ele pode causar uma endocardite. Então, são todas infecções que podem ser causadas por esse micro-organismo. Outro muito comum que é da nossa flora permanente, que a gente tem, Staphylococcus aureus. Ele é encontrado em colchões, travesseiros, mesa, cadeira, roda da cama, maca, grade da cama, berço, campainha, luz, controle remoto, brinquedo, teclado do computador, passo do paciente. Ou seja, tudo que o paciente tocar, se ele tiver muito colonizado, além do normal, do que a gente já tem, ele pode contaminar aquilo ali. E essa contaminação, eu como profissional de saúde, eu estou protegida com a minha luva. Eu fui lá, encostei onde o paciente estava. Estou com a minha luva. Fui lá, mediquei o paciente com a minha luva. Não troquei a minha luva antes de ir para o próximo paciente. Levei o estáfilo daquele paciente para o outro paciente. O que eu posso causar naquele outro paciente? O que o estáfilo pode causar? O estáfilo ele pode causar uma infecção de pele, ele pode causar uma pneumonia, ele pode causar uma endocardite, ele pode causar uma osteomielite. Então, tem diversas coisas que podem vir associadas ao estáfilo. A Virgília está pedindo para entrar. Então, tem diversas infecções que são oportunistas vinda do estáfilo. Outro micro-organismo que a gente também encontra muito, esse é mais em assento vaso sanitário, pia, chão,
roupas de cama, é o Clostridium difficile. Esse, ele é responsável por infecções intestinais, é aquele que causa diarreia no paciente. O pessoal inteiro de uma enfermaria teve diarreia, mas será por quê? Algum paciente estava com esse micro-organismo, algum profissional de saúde foi lá, medicou esse paciente, desse paciente ele não foi lá, lavou as mãos ou passou álcool, foi para um outro paciente, que foi para um outro paciente, que ele foi transmitir. É a famosa transmissão cruzada. De um paciente foi passando para o outro e para o outro. Aí, de repente, o pessoal de uma enfermaria inteira teve diarreia. Aí coloca a culpa onde? Lá na cozinha. Não, a culpa é lá da cozinha. Alguém da cozinha que fez alguma coisa errada lá e contaminou a alimentação dos pacientes. Mas aí tem que olhar um todo. Pode ser lá na cozinha? Pode ser que quem estava cozinhando estava com esse micro-organismo, foi no banheiro, não lavou a mão e contaminou a comida. Mas aí teria que ser mais do que uma enfermaria só, teria que ser várias enfermarias. Pode ser uma transmissão cruzada dentro da enfermaria? Pode também. E uma que é mais essas 3 que eu falei primeiro, elas são bactérias gram-positivas, são mais fáceis o tratamento, vamos dizer assim. Essa última, que é a Acinetobacter saprophytica, ela é gram-negativa. O tratamento dela requer um antibiótico um pouquinho mais forte. Ele é encontrado em colchão, travesseiro, roda de cama, chão, mesa. Ela pode sobreviver por até um mês em algumas superfícies. E ela é geralmente transmitida por mãos de profissionais. Infelizmente, pelas nossas mãos. A gente transmite ela para outros pacientes, tá? E o que ela pode causar? Ela pode causar desde uma infecção de pele até uma infecção do trato respiratório. E essa infecção do trato respiratório pode evoluir para um quadro agudo de insuficiência respiratória, o paciente pode ficar no oxigênio, pode precisar de um aporte maior. Então, por isso que é tão importante a gente lavar as mãos. Fala-se muito hoje da lavagem das mãos por causa do Covid, mas tem diversos outros micro-organismos que envolvem esse nosso universo aí. Vocês já estudaram isso? Eu estou só relembrando. Uma imagenzinha só para relembrar de como é realizada a lavagem de mãos. Uniforme do centro cirúrgico, que vocês vão utilizar daqui a uns dias. Então, as superfícies contaminadas, elas podem contribuir para a transmissão de micro-organismos por servirem como fonte pelos quais os profissionais contaminam suas mãos ou suas luvas. Os equipamentos hospitalares contaminados que entram em contato direto com pacientes podem atuar como fonte de transmissão. O equipamento, ele atua como fonte de transmissão. Eu fui lá, coloquei meu aparelho de PA em um paciente que estava colonizado, não fiz a desinfecção nesse aparelho e fui lá e coloquei ele no outro paciente. Eu peguei o micro-organismo que estava em um paciente e levei para o outro. Então, isso aqui é só a nível de curiosidade que eu coloquei para vocês, tá? Tempo de sobrevivência de alguns micro-organismos. Então, a Cinotobacter, que eu falei para vocês, ele pode sobreviver de 3 dias a 11 meses em superfície, tá? O Clostridium até 5 meses e 3 horas na forma vegetativa, tá? O Enterococcus, de 5 dias até 46 meses, dependendo da superfície, tá? E isso aqui também é dentro do hospedeiro, para ele poder começar a manifestar, tá? A Klebsiella é um micro-organismo que ele é muito presente, principalmente em UTI. Às vezes fala assim, teve um surto de Klebsiella lá na UTI, sei lá, na UTI neonatal. O que é a Klebsiella? Também é contato, mão suja de profissional. Causa infecção lá nos pititiquinhos, infelizmente. Foi no banheiro, lavou a mão, foi lá e causou uma infecção. Então, ela pode durar de 2 horas até 30 meses, tá? Pseudomonas, essa aqui é super difícil de tratar, ela é resistente a vários tipos de antibióticos, tá? Tem que usar uma classe mais alta de antibiótico para atingir ela.
Quando o paciente está com esse tipo de micro-organismo, ele fica em isolamento de contato. Então, para a gente, o que é o isolamento de contato? Para a gente chegar nele, a gente tem que colocar um capote e ele fica isolado lá no cantinho. Ele não tem contato com os outros pacientes. Por quê? É uma bactéria que você pode transmitir para outros pacientes e, de repente, você pode ter um surto desse pseudomonas dentro de uma UTI, por exemplo, tá? Hepatite B, o vírus da hepatite B, ele pode, em superfície, ele pode ter um tempo de sobrevivência de até uma semana, e o HIV, ele pode ter um tempo de sobrevivência de 3 a 4 dias em superfície. Nossa, professora, mas eu posso pegar um HIV se ele tiver numa superfície? Não quer dizer que você vá pegar. Eu até, na hora que eu li, eu estranhei, consultei uma infecto, amiga minha, e ela falou assim, não, André, como ele é um vírus, ele tem baixa transmissibilidade depois de um certo tempo, mas ele ainda fica, ele tem um tempo de sobrevivência de até 4 dias, mas o risco de transmissão dele é pouco depois desse tempo, depois que ele sai do corpo humano. Tá? E aí o nosso famoso Covid, tá? Só para vocês terem uma ideia. No plástico, ele tem um tempo de sobrevivência de 72 horas, plástico e aço inoxidável. No papelão, 24 horas. No cobre, 4 horas. Por aerossóis, que os procedimentos invasivos, intubação orotraqueal, nebulização, bombinha, tá? Isso são os aerossóis, tá? Aspiração de boca ou nariz, 4 horas, ele fica suspenso no ar, tá? E conversa, professora, mínimo, 30 minutos no máximo. E no máximo, porque a gotícula ela é uma gota bem, bem grande, né? Então, você conversou, ela já cai ali. Então, é mínimo. E no látex, que é a nossa... Isso de acordo com o CDC lá da Califórnia. Então, a transmissão cruzada que eu falei para vocês, gente, o paciente que está colonizado vai liberar um micro-organismo, esse micro-organismo vai ficar na grade da cama, no aparelho de PA, lá no banheiro onde ele utilizou, no termômetro, sei lá, em alguma superfície que foi utilizada para esse paciente. O cuidador sou eu, enfermeira, ou técnica em enfermagem. Você é um portador transitório do paciente. Eu vou pegar esse micro-organismo e vou transitar com ele do paciente para o outro paciente, ou do ambiente, ou seja, da grade da cama. Eu fui lá, encostei na grade da cama com a minha luva. Eu sou uma portadora transitória do micro-organismo que estava na grade da cama e levei para o outro paciente. Já o outro paciente secundário, ele vai adquirir esse micro-organismo através do contato com o ambiente, o local onde está esse paciente que está colonizado. Se é um paciente, se são 2 pacientes que estão deambulando, por exemplo, um vai ter contato com o outro. Então, é contato com o ambiente. Um vai lá na cama do outro conversar, e aí, como é que você tá? Como é que passou a noite? Encosta na cama, vai acabar se contaminando. Leva a mão na boca, leva a mão no olho e acaba se contaminando. Ou através do contato com um profissional de saúde, que vai ser o carreador transitório. Entendido aí? Só relembrando para vocês algumas noções de infecção hospitalar, tá? Diante disso tudo que eu falei, qual a importância de uma boa limpeza e desinfecção em um ambiente hospitalar? Eliminar micro-organismos para se diminuir a taxa de infecção hospitalar e a taxa de pacientes contaminados, certo? Somente uma limpeza e desinfecção eficientes irão garantir um ambiente asséptico e seguro para a realização de procedimentos complexos, sem comprometer a integridade do paciente e do profissional que ali trabalha. Ok? Ainda. Aqui, gente, é mais uma vez uma sala cirúrgica. Essa já é uma sala cirúrgica mais complexa, mais completa. Esse aparelho que vocês estão vendo aí, parecendo um arco, ele chama arco cirúrgico
ou intensificador de imagens. Ele serve para cirurgias ortopédicas. Ele é tipo um raio-x, só que ele transmite a imagem em tempo real. Joga lá naqueles 2 monitores que estão lá atrás. Então, ele já vai emitindo ali o raio e vai mostrar lá no monitor para o médico em tempo real. Não vai ter que tirar Briana, aquela placa. Oi. a Camila tá falando que não tá conseguindo assistir pela conta dela, aí ela tá pedindo a permissão para entrar pela conta da mãe dela. Eu dei a permissão, Clarinda. Tá. Eu dei a permissão. Obrigada, Maísa. Aí, vai evitar que no raio-x, quando a gente faz um raio-x, o técnico em raio-x, ele não pega o filme do raio-x, vai lá, leva para revelar, leva todo aquele tempo. Esse aparelho, ele impede isso. Ele já dá a imagem ali em tempo real, então diminui o tempo cirúrgico. Coloquei só para vocês também terem uma noção maior do que é uma sala cirúrgica. Lá atrás tem um carrinho de anestesia, que é onde o anestesista vai manipular, um monitor multiparâmetro, um painel de gases, ok? Essa aqui, gente, ó, presta atenção. Essa aqui é uma sala cirúrgica ideal. Limpa, antes do paciente entrar, ok? Essa aqui é uma sala cirúrgica depois da cirurgia. Nossa, professora, a sala fica assim? Não é que a sala fique assim. Mas dependendo da cirurgia, a sala pode ficar mais ou menos assim. Isso aí eu exagerei muito na imagem, tá, gente? Mas a sala, ela não vai ficar limpa do jeito que ela começou a cirurgia. Ela vai terminar uma sala com algumas coisas jogadas no chão. Se for uma cirurgia, por exemplo, de fratura exposta, vai ter sangue no chão, vai ter soro no chão. Infelizmente, a gente, como circulante, vocês como circulante, vocês vão preservar, vão tentar ao máximo manter a sala limpa, mas infelizmente a gente não consegue. É o ideal ter uma sala suja assim? Não é. Com certeza não. Mas infelizmente, dependendo da cirurgia, isso vai acontecer. E aí é pior para quem? Para quem está na limpeza e para quem está na enfermagem. Porque para quem está na enfermagem, uma imagem igual essa, onde tem o sangue aqui, quem está na enfermagem vai ter que limpar esse sangue todo desse equipamento. E vai demorar um tempão. E dependendo da cirurgia que vier a seguir, eles vão ficar falando na sua cabeça: vamos, estou precisando da sala, vamos, vamos, vamos. Então, o ideal é a gente tentar manter a sala o mais organizada possível durante a cirurgia. Ok? Então, quais são os itens frequentemente contaminados próximos ao paciente? Em centro cirúrgico, a mesa cirúrgica, o aparelho multiparâmetro. Por que o aparelho multiparâmetro? O paciente nem mexe lá? Não, o paciente não mexe. Mas você, como circulante, vai mexer e vai tocar no paciente. O anestesista vai tocar no paciente, vai mexer no aparelho. O cirurgião vai tocar no paciente, vai mexer no aparelho. As braçadeiras, que é onde o paciente coloca o braço, onde a gente coloca o braço para apoiar durante a cirurgia o braço do paciente. O eletrocautério e as placas dispersivas. O foco, que é onde a gente manipula. Pode respingar sangue durante a cirurgia. O chão, teto, a estação de anestesia, que são os carrinhos de anestesia. O intensificador de imagens que eu acabei de mostrar para vocês, aquele arco cirúrgico, ele pode se contaminar, porque pode respingar sangue durante a cirurgia, pode cair sangue, porque ele entra, ele encaixa no meio da mesa cirúrgica. A mesa cirúrgica fica aqui no meio. Então, ele encaixa. Então, pode cair sangue tanto embaixo, na parte de baixo, quanto em cima, pode respingar. Então, ele também pode ser contaminado. As mesas auxiliares, que são o local onde são colocados os instrumentais cirúrgicos, elas também podem ser contaminadas. Os bancos de inox. Por que os bancos de inox? Tem cirurgia que o cirurgião vai fazer sentado. Cirurgia de mão, uma cirurgia mais delicada. Cirurgia de braço. Craniotomia, dependendo da complexidade. Então, tem cirurgia que o cirurgião vai sentar para fazer. Então, dependendo da complexidade, banco de inox também, tá? E aí nós vamos entrar na desinfecção terminal propriamente dita, que vocês me falaram que não viram. Por isso que eu coloquei esse item para hoje.
Dúvidas até aí, gente? Não. Então tá. Virgínia. A desinfecção terminal é aquela realizada em todos os componentes circundantes ao paciente que foram utilizados direta ou indiretamente na sua assistência. É indicada quando o mesmo desocupa o leito por motivo de alta, por óbito, transferência, ou quando tem um período de hospitalização maior que 7 dias e nos casos de término de isolamento. No caso do centro cirúrgico, ela é realizada quando foi realizada uma cirurgia infectada naquela sala. Aí faz-se a desinfecção terminal. Por que eu falei no todo do hospital? Porque vocês não tiveram essa aula, então não especifiquei só centro cirúrgico. Então, o que é a desinfecção terminal mesmo? É a limpeza de pisos, paredes, mobiliários, e eles vão ser realizados pela equipe de limpeza e pela equipe de enfermagem. Sendo que piso, parede e teto vão ser realizados pela equipe de limpeza, tá? E equipamentos pela equipe de enfermagem. Mobiliários, mesa, mesa auxiliar, mesa de alimentação, é feita pela equipe de limpeza, tá, gente? Mesa de cabeceira do paciente, tá? É pela equipe de Professora, limpeza. Oi. nesse caso aí, essa limpeza seria feito pelo técnico circulante da sala mais o pessoal da limpeza? Sim, pelo circulante da sala, mas o pessoal da limpeza. Ah, entendi. Teve uma cirurgia infectada na sua sala. Entrou um paciente na sua sala que estava com muito pus na cavidade abdominal. Pus, 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 pus. É uma cirurgia infectada. Nós já aprendemos isso. Aí, o que você vai fazer? Sua enfermeira vira para você e fala, ó, você vai ter que fazer uma desinfecção terminal na sua sala. Você vai retirar tudo que está encostado próximo à parede e vai chegar para o meio. Para quê? Para que a pessoa da limpeza faça igual esse moço está fazendo aí. Ela vai vir com um mop. O mop é tipo um rodo com um paninho. E ela vai fazer essa desinfecção. Tem que ter 2 vasilhames. Aqui, ó. Técnica utilizada sempre será de 2 vasilhames. Um para solução saneante e outro para água. Então, primeiro, o pessoal da limpeza, eles vão vir com um mop passando a solução saneante, sempre em um sentido único, de cima para baixo. Vai passar na parede toda, parede, teto. E depois vai vir com outro com a água retirando esse produto. Piso e teto. Ó, parede e teto. Você da enfermagem, você vai fazer a mesma coisa. Um vasilhame para a solução saneante, que geralmente é um detergente enzimático, saneante, e outro para água, tá? Vai evitar realizar movimentos de vai e vem, tanto com mop quanto tecido. Que tecido que eu vou utilizar para limpar esse mobiliário? Qual mobiliário que eu tenho que limpar, professora? Você vai limpar a mesa cirúrgica. Deixa eu mostrar. Vou voltar lá naquela imagem. A imagem da sala cirúrgica. Você vai limpar a mesa cirúrgica. Você vai limpar o foco. Você vai limpar o foco cirúrgico. Você vai limpar o carrinho de anestesia. Você vai limpar o suporte de soro. Você vai limpar o monitor multiparâmetros. Você vai limpar os cabos dos monitores multiparâmetros, cabo de eletrocardiograma, cabo de pressão arterial, cabo de oximetria. Se teve uma monitorização de pressão intraarterial, você vai limpar. Vai limpar. Geralmente, o arco cirúrgico, quem limpa é o técnico de raio-x, não é responsabilidade da enfermagem, tá? Vai limpar as mesas auxiliares, que são as mesas utilizadas para instrumentação, para colocar os equipamentos. Então, tudo que é envolvido com a parte de equipamento é parte da enfermagem. Parte de teto, piso,
e chão é parte da limpeza. E aí, qual tecido que você vai utilizar? A instituição vai te oferecer. Tem instituição que oferece compressas cirúrgicas. Compressas cirúrgicas, elas são feitas para descarte. Utilizou e joga fora. Tem instituição que pega essas compressas, manda para a lavanderia, lava e reaproveita elas para esse fim de desinfecção. Reaproveita como? Lavou, manda para esterilização, esteriliza e reaproveita para esse fim de desinfecção. Tem instituição que já tem um outro tipo de tecido específico, compra tipo aqueles que a gente usa em casa, aqueles são todo listradinho, eu não sei como é que chama aquele tecido, tipo aquele, compra e utiliza. Então, é o que a instituição vai te oferecer que você vai usar. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o tecido, tem nada aqui perto. Você vai pegar o tecido, vai molhar ele lá na solução com saneante, o detergente que a instituição vai te oferecer, vai deixar ele bem úmido e vai passar lá no equipamento, retirando todo o excesso de sujeira que tem ali. Ficou respingo de sangue, ficou respingo de secreção, você vai friccionar ali, não nesse movimento de vai e vem, tá, gente? Nada de vai e vem em um sentido, vira outro sentido. Precisou? Vou lá e faço de novo, tá? Depois que você passou com a solução do detergente, você vem com outro paninho só com água e retirar essa solução, ok? Tem instituições que após você fazer esse processo do detergente com a água, orientam que se passe álcool a 70. Vai depender da instituição, tá, gente? Se a sua instituição tem como protocolo você fazer isso, você vai fazer. Se a sua instituição, o protocolo é água e o sabão, o que é o saneante que ela está disponibilizando, você vai fazer de acordo com o que ela te orientar, tá? Não é permitido o uso de vassouras nesse tipo de desinfecção. Por quê? Vassoura, ela levanta pó. Na hora que ela tá... Querendo ou não, na hora que a gente está varrendo, sobe um pouquinho de pó. E esse pó, ele pode ir para as superfícies e ter algum tipo de micro-organismos. Então, em nenhum ambiente do hospital, é permitido o uso de vassoura. A gente indica o uso da varredura úmida. Então, vocês sempre vão ver alguém da limpeza com uma vassoura com paninho nela, ou com um mop, ou então com aquele esfregão de pano mesmo. Por quê? Porque ele não levanta partículas de poeira. Então, é a famosa varredura úmida. Tá? Então, tem alguns princípios que a gente sempre deve seguir, tá? Pano úmido, para recolhimento de resíduos, o detergente neutro, retirando toda a sujidade e enxaguar. Então, seguir os princípios, do mais limpo para o mais sujo. Então, você não vai pegar onde está mais sujo primeiro para depois você limpar. É sempre do mais limpo para o mais sujo. Isso é a mesma coisa para outras áreas da nossa vida. Da enfermagem, por exemplo, curativo. Você sempre vai seguir a regra do mais limpo para mais sujo, tá? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, do distante para o próximo. Ao proceder à limpeza, evitar derramar água no chão, usar sempre panos e mops limpos, tá? Então, terminou a cirurgia infectada lá na minha sala. O que eu vou fazer? Vou tirar o paciente, levar para a RPA, encaminhar o material lá para o expurgo do CME e vou proceder à minha limpeza da sala. Vou comunicar para a menina dos serviços gerais. Ô, fulana, minha sala é desinfecção terminal, porque senão ela vai achar que é a concorrente, que eu vou explicar para vocês agora. Minha sala é desinfecção terminal, viu? Aí ela vai preparar o carrinho dela de limpeza para que ela possa fazer desinfecção terminal na sua sala. Ela vai fazer a parte de piso, teto e chão. E você vai fazer a sua parte. Sempre trabalhando em conjunto, ok?
dúvidas na desinfecção terminal, gente? Não, prof, tá tranquilo. A mesma coisa da desinfecção terminal no quarto, na enfermaria. Você está lá na enfermaria, seu paciente foi a óbito, ou seu paciente teve alta, ou seu paciente foi transferido do leito da enfermaria para a UTI. É a mesma coisa, você vai fazer a desinfecção terminal daquele leito específico. Como que eu vou fazer a desinfecção terminal daquele leito específico, professora? Vai fazer a desinfecção terminal da cama, com um vasilhame para o saneante, um vasilhame para a água, e a pessoa da limpeza vai fazer da parede de onde estava aquele paciente. E da mesinha de cabeceira também. A mesma coisa serve para o paciente que está lá na enfermaria. Ok? Desinfecção concorrente, gente, ou limpeza concorrente, vocês podem ouvir os dois termos, é aquela que é realizada diariamente ou entre os procedimentos. Então, vai ser realizado pela equipe da limpeza com agente saneante determinado pelo CCH da instituição, pela equipe de enfermagem com álcool 70 ou agente saneante necessário para tal. Aí vai depender da instituição, tá, gente? Lembrando que, na presença de matéria orgânica, deve-se retirar o excesso com papel toalha, aplicar o agente saneante, indicado pelo CCH, aguardar o tempo indicado, após remover e proceder à limpeza. Ficou confuso? Vou explicar. Teve uma cirurgia lá na sua sala, foi uma cirurgia limpa, uma craniotomia. Abriu a cabeça de um paciente, é uma cirurgia limpa. Qual que vai ser o tipo de limpeza utilizado para essa cirurgia? É uma limpeza concorrente. Ou seja, você não vai precisar lavar parede, teto, piso. O que você vai fazer? Vai fazer a limpeza da mesa cirúrgica. O que a sua instituição vai preconizar? Você vai limpar com álcool 70, que não é o indicado. O indicado é você aplicar uma solução com detergente e depois com água e depois o álcool 70. É o que todo mundo indica, tá? Tem instituições que aplicam apenas o álcool 70 e é isso mesmo. Eu estou ensinando para vocês a forma correta. A forma correta é vocês aplicarem o detergente, que é indicado pelo CCH, da mesma forma que é lá na terminal, água e depois o álcool 70. Na mesa cirúrgica, na mesa de instrumentais, limpar o carrinho de anestesia. E aí a pessoa da limpeza vai vir e vai fazer a limpeza do chão, ok? Lembrando que, se caiu algum tipo de sangue na mesa cirúrgica, por exemplo, a mesa cirúrgica que eu falo, gente, é o local onde o paciente ficou deitado durante a cirurgia, tá? Toda vez que vocês ouvirem mesa cirúrgica, é aquele local onde o paciente fica deitado durante a cirurgia. Caiu sangue, ficou sujo lá na mesa cirúrgica. O que você vai fazer? O seu hospital utiliza o hipoclorito de sódio, por exemplo. Você vai tirar o excesso de sangue que está ali, vai aplicar o hipoclorito, deixar ali agir por uns 5 minutos, que é o que a instituição preconiza, o CCH preconiza 5 minutos, 3 minutos, sei lá. Deixa agir, depois você vem com papel toalha, retira o excesso e procede ao processo de limpeza. Detergente, água e álcool. Ok? Deve ser realizada a fricção sobre a superfície, assegurando que os tecidos utilizados devem estar totalmente umedecidos com o desinfetante utilizado pela instituição. Tem alguns desinfetantes muito bons hoje no mercado, são caros, nem toda instituição utiliza eles. Tem uns que você só passa o desinfetante, você não precisa passar a água depois. Você passa o desinfetante e ele mesmo tira. Tá vendo a moça fazendo a limpeza aí da mesa cirúrgica? Do mais distante para o mais próximo. E a superfície ela tem que secar naturalmente. Após ela secar naturalmente, que você vai proceder ao processo de forrar a mesa para a próxima cirurgia. Ok?
No centro cirúrgico, esse tipo de desinfecção é realizado entre cirurgias após o encaminhamento do paciente para a recuperação pós-anestésica. Todo mobiliário e equipamentos devem ser abrangidos durante o processo. O que a gente vê muito em centro cirúrgico? Às vezes, o que acontece? Entre uma cirurgia e outra, o tempo é muito curto. Por quê? Eles programam uma cirurgia 7 horas, aí a seguir ela tem outra, a seguir tem outra, a seguir tem outra. E aí o circulante da sala, ele sofre muita pressão entre uma cirurgia e outra. Por quê? O cirurgião que operou 7 horas vai embora, tranquilo. O próximo cirurgião que vai entrar a seguir a ele já está lá esperando. Então ele fica ali na pressão. Ô, Camila, vamos limpar a sala. Nossa, você está preguiçosa demais, você está muito lenta. Então ele fica naquela pressão, naquilo de pressionar o circulante a fazer o serviço corrido. E nisso de fazer o serviço corrido, às vezes muitos profissionais, eles fazem o básico. Então, eles não fazem aquela desinfecção como deve ser, que tem que abranger todos os materiais, todos os equipamentos que estão na sala. Ah, não usou isso aqui, nem encostou aqui no carrinho de eletrocautério, para que eu vou limpar ele? Não utilizou ele durante a cirurgia. De repente, não utilizou durante a cirurgia, mas respingou sangue nele. Então, você tem que realizar a limpeza dele. A cada cirurgia, todos os equipamentos que estão dentro da sala devem ser limpos. Então, não se deixem pressionar pelo cirurgião, porque centro cirúrgico é uma pressão o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vai sofrer pressão ali do cirurgião e do anestesista. Porque eles querem operar rápido para ir embora, porque eles querem operar rápido para ir para o consultório, porque eles têm tempo corrido. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Cada um tem uma necessidade particular. Mas nem por isso você vai deixar de fazer da forma correta. Professora, tem um tempo, como é que eu vou perguntar? Tem um tempo determinado para a gente começar e terminar a limpeza ou não? Não tem um tempo determinado entre uma e outra. Você retirou o paciente da sala, você vai... Entre uma cirurgia e outra, a gente tem um tempo entre 10 a 15 minutos para preparar para a próxima cirurgia. Só que tem cirurgião que, às vezes, você nem tirou o paciente da mesa cirúrgica, ele já está lá na porta com o outro paciente dele esperando para entrar. Se deixar, ele entra com a sala suja e opera. Tô brincando, viu, gente? Mas isso, ele fica ali naquela pressão de falar assim, olha, você está demorando muito. Vamos rápido, você está demorando muito nessa sala aí, você está preguiçosa. Eu já ouvi isso muitas vezes, você está preguiçosa, nossa, para que esse tanto de limpeza? Para que ficar limpando tanto? Então, a gente tem um tempo entre 10 a 15 minutos de uma cirurgia e outra para realizar essa limpeza e esse preparo da sala, porque não é só a limpeza, você tem que preparar a sala depois, você tem que ver qual tipo de anestesia que vai ter, quais os instrumentais. Então, o médico ele já sabe que entre uma cirurgia e outra, tem que ter esse tempo para a enfermagem poder preparar a sala entre limpeza e o preparo da cirurgia em si. Então, demora de uns 15, 20 minutos entre uma cirurgia e outra. Entendi, Ok? professora. Uhum. Tá bom. Então, aqui é um resumo entre desinfecção terminal e desinfecção concorrente. Então, o que a gente deve fazer? Remover a matéria orgânica. Caiu um sangue, uma secreção lá no chão, vou remover aquele excesso, ou o pessoal da limpeza, remover o excesso com um papel toalha, ou um outro papel que tenha disponível ali, tá? E vou aplicar, aqui fala remover o excesso do pó com água, varredura ou retirada de pó. Por que retirada de pó? Tem alguns hospitais que eles utilizam um aparelho, aqui em Valadares acho que nenhum tem um aparelho grandão, tipo um aspirador de pó, que eles vão passando com ele assim no meio do corredor. Vocês já devem ter visto em algum filme. Aqui em Valadares nenhum hospital tem, tá? Por isso que esse artigo estava falando desse jeito aí, tá? Então, retirou essa matéria orgânica, vai aplicar o saneante que é preconizado na instituição. Por exemplo, hipoclorito de sódio, se for o caso, que a maioria das instituições usa hoje, né? Aí joga lá o hipoclorito, deixa agir, depois você vai lá e retira esse hipoclorito. Vai ensaboar a superfície com sabão ou que é determinado pelo CCH, eles fazem a compra e lá o que é determinado. É esse tipo de detergente aqui que você vai fazer. É o detergente específico hospitalar, tá, gente? Não é qualquer detergente, não. Quando fala em enxaguar a superfície, é com paninho, tá, gente?
2 vasilhames, um para o detergente, um para a água, vai enxaguar. Aí a água, o vasilhame da água, ele já está com muito sabão, professora. O que eu faço? Vou lá e desprezo aquela água e pego uma outra água, tá? Vou secar cuidadosamente, mas eu vou secar tudo? Não, eu vou deixar que a superfície seque ela mesma. Não vou deixar ela totalmente molhada, porque eu tenho outro paciente para entrar. Então, eu vou passar ali e vou secar, tá? Cuidadosamente. Pisos e paredes, aplicar o desinfetante apropriado, isso é para a parte da limpeza. Mobiliários e equipamentos, aplicar o álcool a 70 por 3 vezes consecutivas, ou outro desinfetante indicado pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Fatores que contribuem para práticas inadequadas de limpeza e desinfecção. Então, tem alguns fatores que vão contribuir para que essa prática de desinfecção terminal e desinfecção concorrente, elas não sejam realizadas de forma correta. Então, qual que é? Quais são esses fatores, professora? Profissional da limpeza e enfermagem, geralmente eles vão se chocar. É a enfermagem tentando jogar para a limpeza ou a limpeza tentando jogar para a enfermagem. O profissional da limpeza vai falar, eu limpar mesa de cabeceira de paciente, isso não é minha função. E a enfermagem vai falar, também não é minha função. Aí fica lá a mesa suja. A gente sabe que isso é função da limpeza. Mesa de cabeceira, mesa de nutrição, é função da limpeza. Mas porque o pessoal da limpeza não está fazendo, vai deixar lá com o resto de comida? Não, você vai lá e vai fazer e vai comunicar para o seu supervisor que a menina da limpeza não está querendo fazer. Aí o seu supervisor vai comunicar com o supervisor dela. E ela vai ser chamada a atenção, tá? Outro empecilho. O profissional de limpeza é pouco preparado. Ele não tem treinamento. A imagem tem treinamento, mas o profissional de limpeza nem sempre tem treinamento. Não quero dizer que todo hospital profissional de limpeza não tem treinamento. Mas nem sempre ele tem treinamento. Então, o que acontece? Ele nem sempre vai saber qual o tipo de saneante que ele vai ter que utilizar, qual que é a concentração que ele tem que utilizar. Às vezes, ele taca aquele monte de hipoclorito que você entra no quarto, seu olho até arde. Já aconteceu. Você entra na sala cirúrgica, seu olho até arde de tanto cloro que ele jogou ali no chão. Por quê? Não foi treinado adequadamente, não sabe qual a concentração de cloro que ele tem que utilizar ali, se é muita, se é pouca, não foi treinado adequadamente. Ele não sabe com que frequência ele tem que mudar os materiais. Por exemplo, o mop, ele tem que ser utilizado para uma desinfecção, uma, 2 desinfecções só. Depois ele tem que pegar, jogar fora e pegar um outro. E para cada desinfecção tem que ser um mop limpo. Ele não pode utilizar o mesmo mop que ele fez uma desinfecção da sala A para a sala D, para a sala E. Para cada desinfecção é um mop novo, um mop limpo, tá? Outros fatores contribuintes, a necessidade da sala cirúrgica, que eu acabei de falar, o cirurgião ali te pressionando, a anestesista pressionando, ó, tô precisando da sala, vamos rápido, você tá muito mole. Então, às vezes, nessa ânsia do cirurgião querer a sala muito rápido, a gente acaba meio que fazendo aquela desinfecção meia boca ali, isso não pode. Por quê? Se você fizer uma desinfecção meia boca, o paciente pode ter uma infecção por causa dessa desinfecção foi feita incorretamente. Por quê? O doutor estava me pressionando, eu não tenho culpa. O doutor estava me pressionando, falando que queria a sala. O que eu posso fazer? Então, mesmo se for uma emergência que tiver para entrar, a gente tem que procurar fazer a desinfecção da forma mais correta possível. Por quê? Para evitar que esse paciente tenha uma complicação lá na frente, que vocês vão estudar lá na frente comigo, infecção de sítio cirúrgico, para evitar que esse paciente tenha uma complicação lá na frente por causa de uma desinfecção mal feita. Então, o que a gente fez hoje mal feito pode refletir no paciente daqui uns 2, 3 dias lá na frente. É a mesma coisa de um material lá na esterilização que foi lavado incorretamente, foi esterilizado incorretamente. Eu utilizei no meu paciente, hoje ele não apresentou nada. Mas daqui 2, 3 dias ele vai apresentar uma infecção do sítio cirúrgico, uma infecção na ferida operatória. Por quê? Porque o material não estava estéril correto e causou uma infecção no paciente. E aí? Então, a gente sempre tem que pensar, o que eu posso fazer
para não prejudicar esse paciente. Eu sempre falo isso para os meus alunos, da turma U, quem eu dava aula antes para eles. O que você pode fazer para não prejudicar o paciente? Sempre pense isso. O que eu vou fazer hoje que lá na frente vai interferir na vida do meu paciente? Então, se eu fizer uma desinfecção mal feita hoje, lá na frente isso pode interferir na vida do meu paciente. Como que vai interferir? O paciente pode ter uma infecção na ferida cirúrgica, porque ficou um micro-organismo ali, ficou um enterococcus ali, e esse enterococcus penetrou ali na ferida cirúrgica e causou uma infecção na ferida cirúrgica do paciente. E aí? Déficit de profissionais. Às vezes a escala está incompleta. Você está trabalhando num plantão que é para ter 6 pessoas, tem 3 pessoas trabalhando. Como que você vai dar conta? Não dá conta, gente. O plantão precisa de 6 pessoas, tem só 3 trabalhando. Vai conseguir dar conta de fazer tudo que tem que fazer, se for um hospital de grande porte, um hospital que tem um fluxo muito grande de pacientes, que tem um fluxo muito grande de cirurgia? Infelizmente, não. Aí é problema administrativo. A administração tem que fornecer a quantidade de profissional adequado, tá? Rotatividade de profissionais. O que é rotatividade de profissionais? Acontece muito em alguns hospitais. Às vezes, o profissional entra, é capacitado, é treinado, tá bonitinho, treinadinho, já sabe todo o beabá ali daquele setor. Aí ele vai, quero ficar aqui não, o salário é ruim, não está me atendendo, e está certo. Se ele não concorda com o salário e acha que o salário não está atendendo ele tem mais a que sair e procurar algo melhor mesmo. E aí, aquele profissional que já estava treinado, já estava sabendo toda a rotina do setor, ele sai e entra um outro profissional. Ou, às vezes, esse profissional ele não sai nem porque ele está insatisfeito. Ele sai porque a coordenação decide que precisa dele em um outro setor e coloca um outro funcionário inexperiente ali. E aí, até esse funcionário pegar todo o ritmo e aprender tudo que ele tem que aprender, causa um fator inadequado aí na limpeza e desinfecção. Não é que esse funcionário que está entrando agora, ele vai fazer incorreto. Ele vai ser mais lento para fazer, porque ele está aprendendo. E como ele está aprendendo, todo mundo que está aprendendo tem uma certa dificuldade de adquirir a rapidez na rotina que os outros profissionais têm, porque está aprendendo. Se eu estou aprendendo, eu não vou fazer correndo, vou fazer no meu tempo. Não vou correr só porque você está me pressionando. Vou fazer no meu tempo, vou fazer da forma correta, mas eu vou fazer. Ok? Então, a mensagem mais importante da aula de hoje é a higiene das mãos, que sempre foi a mensagem da enfermagem, desde lá da nossa querida Florence. Higienizar as mãos. Higienizar as mãos, ela contribui para tudo na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Ela ajuda em tudo na nossa vida. Ok? Dúvidas?